aula, você vai aprender a fazer o cactus mexicano. Vai poder até enfeitá-lo dessa forma, para ele ficar bem simpático, ou um cacto normal, como você quiser. Que habita os mais variados desertos do mundo, como desertos norte-americanos, sul-americanos, africanos, australianos, enfim, qualquer deserto do mundo que tenha cacto. Você vai poder montar o cenário e contar lindas histórias. E também vai poder usar esse cacto como uma lembrança, um souvenir mexicano, porque ele também é símbolo do México, colocando um bigodinho, um chapeuzinho mexicano e o poncho. Ele se transforma numa linda lembrança. Vamos conhecer o material necessário para a confecção do cacto? Você vai usar feltro verde escuro na cor de cacto, a linha da mesma cor, agulha, tesoura de tecido, vai usar um palito de churrasco e um tubo de caneta para desvirar, um saquinho estreito que vai entrar aqui dentro do cactus e areia para entrar dentro do cacto e a pistola de cola quente. Vamos analisar o molde do cacto? Bem, aqui está. Ele é uma peça inteira, ok? Ele é todo costurado em volta. Você vai usar feltro verde escuro e vai cortar duas partes e todo costurado. E dentro vai ser recheado com areia e um pouco de acrilon também. Esse é o molde. Pegue seu molde, seus materiais e vamos fazer juntas. A primeira coisa que você vai fazer é passar o molde que você imprimiu para um papel cartão e anotar lá no molde tudo que você precisa, ó, a cor do feltro que você vai cortar dois, que vai encher com areia, o pontilhado para saber que é todo costurado. Feito isso, então você vai passar para a fase de riscar as partes. Você coloca o molde sobre o feltro e risca. Essa é a primeira parte. Para riscar a segunda, você vai virar dessa forma e vai riscar assim. Se você riscar duas assim, não vai dar certo, vai ficar aparecendo a caneta, tá? Pelo lado de fora. Então, você vira assim. Para economizar pano, eu ainda vou virar ele de cabeça para baixo, ó. E vou riscar ele bem aqui. Depois que você riscar tudo, aí sim você vai pegar a sua tesoura e vai recortar. E depois de recortar as partes, nós vamos passar para a fase da costura. E eu coloquei aqui na agulha uma linha dupla com nó na ponta, da cor do feltro, ok? Então, eu vou juntar, eu vou costurar pelo lado que está aparecendo a caneta, porque depois eu vou desvirar e a caneta vai ficar para dentro e não vai aparecer. Então, eu vou juntar ele dessa forma, bem certinho. Você pode estar alfinetando se você quiser, tá? Para ele ficar bem firmezinho. E aí, nós vamos começar a costurar bem aqui embaixo, tá? Essa parte aqui vai ficar aberta para enchimento. Então, eu vou estar usando o pontinho chuleado, que é um ponto muito fácil. Olha, eu começo aqui com a minha agulha entrando por baixo, o nó fica ali, e vou dar o primeiro ponto. Feito o primeiro ponto, eu vou seguir, ó, entrando embaixo, saindo em cima. Entra embaixo, sai em cima. Esse é o ponto chuleado, que é um dos pontos mais fáceis de fazer, ó. Entra embaixo, sai em cima. Se você tem máquina de costura, você pode passar na máquina de costura. Esse aqui, ó, foi feito na máquina. A costura fica ótima. E qual é o percurso da costura que nós vamos fazer? Vamos costurar toda a volta dele, ó. Vamos subir,
costurar esse bracinho todinho, depois aqui o centro, o outro bracinho, até chegar com a costura aqui na pontinha para arrematar. Então, pegue sua agulha e linha e vamos costurar. E eu já costurei toda a volta do cactus. E aqui no finalzinho, olha, já estou no último ponto, fiz um círculo e vou arrematar. Passei a agulha por dentro e vou repetir novamente, para ficar bem firme. Faço o círculo, veja, enfio a agulha dentro. Aí, quando o nó embola assim, ó, eu dou um nozinho assim e corto. Pronto. E o nosso cacto está todo costuradinho. E agora a gente vai desvirar ele usando um tubinho de caneta e um palito de churrasco, tá? Então, você vem aqui, ó, vou começar por essa aqui, essa do canto. Enfiei o tubinho de caneta aqui, ele tá bem aqui, ó. Aí, eu vou enfiar o palitinho, encaixar, ó, encaixo. E dessa forma, veja, eu vou desvirando. Eu vou devagar. Olha, tá vendo? Agora, com o palitinho de churrasco, eu vou empurrando as outras partes do cacto. Essa aqui, ó. Então, use o palitinho, porque o palitinho ajuda bastante. Veja. Vai devagar para não arrebentar a costura. Aí, você ajeita, passa o palitinho de churrasco assim, ó, nas beiradinhas. Ajeita a costurinha. Agora, aqui ainda tem o centro, ó, vai empurrando. Essa parte de desvirar tem que fazer com bastante calma. Paciência. Aqui também ajeita. Pronto. E o cactus está costurado, desvirado, e agora nós vamos encher esse cactus. Você vai pegar o seu palitinho de churrasco, tá vendo? Vai vir aqui na ponta com uma faquinha e você vai serrilhar. Serrilhar. Veja que eu serrilhei um pouquinho. Estão vendo, ó? Ó, tá serrilhado um pouquinho. Porque essa pontinha serrilhada, ela vai ajudar a colocar o plumante aqui dentro. Nós vamos encher os bracinhos e a cabecinha do cacto com plumante. E com areia, só essa parte aqui, tá? Esse aqui foi assim também, ó. Aqui é plumante, tá macio, ó, macio. E a areia tá só aqui nessa parte aqui. A areia para dar um peso, para ele ficar em pezinho e não cair. O plumante, que é o plumante? O plumante é isso aqui, ó. Pode ser fibra sintética ou manta acrílica desfiada. A manta acrílica é essa aqui, ó. Você compra a metro, ela é usada para fazer matelacê. Aí, se você for usar a manta, você tem que desfiar ela. Você puxa ela assim, ó, e vai desfiando ela todinha, que ela vai ficar dessa forma. Aqui eu já desfiei um pouco de manta. E você também pode usar a fibra que já vem desfiada. Então, com seu palitinho serrilhado, você vai pegar o plumante, coloca aqui, ó. E você vai começar a encher primeiro as extremidades, tá? Ó. Aí você empurra bem pra pontinha, tenha certeza que encheu bem a pontinha,
Porque se a gente começa a encher, às vezes a pontinha fica vazia e fica feio. Então, tenha certeza que você encheu bem a pontinha. E aí, você vai enchendo, ó, com seu palitinho. Vai empurrando, vai ajeitando o plumante lá. O plumante vai começar a dar forma, tá vendo, ó? Tá começando a dar forma pro nosso cacto. E aqui, ó, essa parte, vou encher para vocês verem também. Ó, no bracinho, na hora de encher, o palito vai ter que virar pro lado aqui, ó, e vai amassar, ó, o cacto. Você vai pegar assim, ó, de lado, tá vendo? Ó. E vai empurrando, ó. Sente que encheu bem a pontinha, ó, tá bem cheinho. A mesma coisa com a outra pontinha. E aí, você vai enchendo até encher aqui assim. E esse bracinho todo cheinho. Então, vamos lá. Pegue seu plumante e vamos encher. E aqui eu já enchi ele, olha. Olha que bonitinho, ele já tomou forma. E você ajeita, você vai botando e você vai ajeitando. Porque olha só, ele pega o formato que você coloca. Se você quer ele torto, ó, ele fica torto. Você ajeita ele para ele ficar retinho aqui, ó. Ele fica retinho. Então, você enche, modela, ajeita ele direitinho. E agora, essa parte aqui tá vazia. Você vai pegar um saquinho, não pode ser um saco muito largo, tá? Talvez um saquinho de sacolé dê certo aqui, mas tem que ser aquele saquinho de sacolé mais largo, tá? E aí, eu vou enfiar o saquinho aqui, ó. E com o palitinho, você vai empurrar aqui, ó, o saquinho lá pra dentro. Ajeita bem. E agora a gente enche com terra, com areia, né? Pega uma areinha e vai jogando aqui dentro. E aí, você vai ajeitando essa areinha com palitinho, ó, pra ela ir lá pro fundinho. Você vai apalpando aqui embaixo, vai empurrando, ó, ajeitando, acomodando, tá? Então, aqui agora o processo é esse, é só ir enchendo e ir acomodando a areia com palitinho lá no fundo, ok? Então, vamos encher com areia. E depois de você encher todinho com areia, veja, você vai dar um nozinho no saquinho bem aqui. Vou usar meu palitinho para me ajudar, ó. Feito o nozinho, ó, vou embolar ele aqui, tá? E agora, eu vou colocar um pouquinho de plumante, porque a gente vai lacrar com cola quente. Se eu colocar a cola quente aqui direto no saquinho, ele vai rasgar. Então, eu vou colocar um pouquinho de plumante aqui. Ajeitar dessa forma. Vou recortar um pedacinho de feltro para fazer uma tampinha aqui. Mas não é a tampinha definitiva, tá? É só para prender o plumante e o saquinho. Vou botar ela aqui, ó, só para apertar aqui. Depois é que a gente vai lacrar definitivamente, tá? Então, ó, ajeita o plumante. Põe um pouco de cola quente.
coloco essa tampinha aqui. Prontinho. Ó, empurra com o palitinho te ajuda. Esperar secar um pouquinho. Não tem problema ficar assim. Aí você vai ajeitando. E agora sim, a gente vai lacrar isso aqui. De que forma? Você vai botar uma camada bem gordinha de silicone, tá? Da cola quente. E aí, depois que você botar essa camada bem gordinha, a gente vem, coloca sobre o tecido, tá vendo aqui o tecido? Vou mostrar para vocês vão entender. A gente corta e depois desbasta. Então, vamos fazer o processo. Vou botar uma boa camada de cola quente, principalmente na borda. Ó, principalmente na borda. No centro também. Aí você vai dizer assim, mas é tanta cola assim? É, você bota bastante cola, tá? Aí botou a cola, você vem aqui, ó. Pronto. Aí você vai apertar direitinho. A gente corta. Olha como ele já tá em pé direitinho. Aí com a mão você vai assim, ó, ajeita. Veja esse aqui como ficou, ó. Foi feito esse processo, tá vendo? E agora é só desbastar com a tesoura. Você vem com a tesoura aqui em volta, desbasta essa sobra de feltro. Aqui você tem que fazer com bastante cuidado para não ficar torto, não tirar de mais, não tirar de menos. Se precisar acertar, acerta. E aqui está pronto o cacto. Simples assim, ó. Ficou prontinho, olha como ele fica em pé, ó. Tá vendo? Uma beleza. E você pode enfeitar, transformar ele numa lembrança, se você quiser. Você coloca olhinhos, bigodinho, poncho, chapéuzinho e ele vai se tornar uma lembrança mexicana. Ou você pode usar ele simples assim para enfeitar cenários de deserto.